Fala, fofuchas e fofuchos! Estamos aí agora, terminando o nosso conteúdo. Vamos ver agora a independência dos Estados Unidos. Quem assistiu aí, né, o filme do Patriota, que eu botei aí pra gente da NTI, viu lá a pancadaria, né? Como é que foi o bagulho, como é que foi tenso ali nos Estados Unidos. Hoje a gente vai estar vendo aqui a independência dos Estados Unidos, vendo os fatores, as principais características e fechando nosso conteúdo aí do terceiro bimestre. Vamos lá, galera? Partiu! Fala, galera, beleza, gente? Vamos seguir então isso aí, seguindo nosso conteúdo aí, nossa matéria de terceiro bimestre. É o final da nossa matéria agora. Para fechar, a gente está falando agora sobre a independência dos Estados Unidos. Só relembrando aí que o nosso conteúdo todo aí é do terceiro bimestre. Falamos sobre as revoluções aí religiosas, né? Falamos sobre Lutero, falamos sobre Calvino, contra-reforma, falamos das reformas religiosas, falamos da contra-reforma, falamos da Igreja Anglicana com a Elizabeth, e aí viemos depois falando sobre o iluminismo, a ilustração, todo esse processo aí que aconteceu no século XVIII, essa mudança, o surgimento aí dos estados modernos e essa queda do absolutismo. Aí eu expliquei o que era absolutismo, monarquia constitucional, monarquia parlamentar, a república agora com os Estados Unidos. A gente vai estar vendo. Aí falei da república e já deu o insight dos Estados Unidos. Fechando agora nosso conteúdo, em 1776, tranquilo para gravar, data fácil de gravar, 1776. Então eu falo aqui, fácil de gravar. Independência dos Estados Unidos, 1776, e a gente vai ver no quarto bimestre Revolução Francesa, 1789, 1789. E interessante que esses dois movimentos aqui que eu acabei de falar aqui com as datas, eles são baseados no que a gente falou aqui, no movimento iluminista. Daí carregarem como símbolo principal os ideais iluministas, liberdade, igualdade, fraternidade. Aí eu falei aqui, liberdade, a cor azul, até falei, pensa no céu, azul, tá livre, voando. Liberdade e igualdade, aí a paz, né, branca, e o vermelho aí do coração, né, fraternidade, todos vivendo juntos. Ideal aí, né, iluminista. A liberdade, todos somos livres, todos somos iguais, e temos que viver fraternos como irmãos dentro do planeta. Isso aí são os ideais, os lemas aí do iluminismo. A Revolução Francesa, até falei aqui, existe uma rincha entre franceses e norte-americanos até hoje. Por quê? Porque os ideais iluministas que nasceram na França, eles vão ser colocados em prática primeiro nos Estados Unidos. A gente fala que a independência americana é 1776 e a Revolução Francesa é 1789. Depois vai ter a Revolução Francesa. A independência dos Estados Unidos, ela vai servir de base para todos os acontecimentos que a gente vai falar daqui para frente, essas independências na América e todo o processo de independência no mundo inteiro. A maioria dos países aí você vai estar vendo com as cores que são iguais às cores da bandeira norte-americana, que estão baseadas aí no movimento iluminista. Importante, eu falo aqui, só para a gente amarrar aqui, no Brasil acontece aqui, em Minas Gerais, a Inconfidência Mineira, que é um movimento baseado na independência dos Estados Unidos. Então é legal a gente já fazer esse link aí, para ir amarrando aí. Então a independência dos Estados Unidos é importante porque ela traz esses ideais iluministas e ela traz a república, que a gente viu um modelo republicano. Ela está trazendo um modelo novo. A queda das monarquias. Agora não tem rei. Os reis agora começam a se apavorar. Vai ter um país agora sem rei. Percebeu que a independência dos Estados Unidos, o que ela vai gerar para as monarquias, as famílias dos grandes monarcas no mundo inteiro, agora um governo onde não tem rei, um país onde não tem rei,
Percebeu? Então é importante a gente perceber isso. Tranquilo, amarramos aqui, vamos lá. Inglaterra de 1776, governada pelo rei Jorge III, já agora num modelo que a gente chama de monarquia parlamentar, ou seja, ele não tem poder. Agora subiu a elite. A elite agora de parlamentares tomaram o poder com o primeiro-ministro. É uma elite que está fazendo uma revolução industrial dentro da Inglaterra. A Inglaterra agora ela está se preparando e desenvolvendo a revolução industrial. Estão surgindo as indústrias na Inglaterra. Então essa nova elite que tá abandonando aquele negócio de traficar escravos, de fazer comércio com Índia e coisa desse gênero, já está começando a desenvolver as fábricas, eles vão olhar agora para a América, para suas colônias, e vão agora se preocupar com elas. No sentido de que essas colônias agora servem para a gente, primeiro, para fornecer matéria-prima, segundo, para comprar seus produtos industrializados. Importante entender isso, importante entender que agora a Inglaterra ela passou por toda uma guerra e todo um processo aí de consolidação dessa monarquia parlamentar, e se gastou muito dinheiro com isso. A Inglaterra empobreceu e ela vai estrangular as colônias para arrancar mais riqueza das colônias também. Então é importante a gente entender aí que a gente tem aí como causas dessa independência dos Estados Unidos, primeiro na Inglaterra, o fim do absolutismo e o surgimento dessa monarquia parlamentar, o início de uma revolução industrial, um empobrecimento da Inglaterra desse processo aí. Então eles vão estrangular, a gente vai ver aqui, começar a cobrar muitos impostos em cima das colônias, estrangular as colônias para poder levantar riqueza para lá, garantir que essa colônia trabalhe, produza riqueza para a capital, para o grande centro, para a Inglaterra. E isso tudo vai levar a uma grande insatisfação dentro das colônias nos Estados Unidos. Por quê? Porque as colônias nos Estados Unidos eram meio que abandonadas. Era um lugar que a galera fugia para se afastar do alcance daquela monarquia inglesa. A gente falou aqui os puritanos, lembra? O cara tinha que ser anglicano. Então foi o que os puritanos fizeram? Fugiram para a América. Então era meio que, vai para lá que é terra de ninguém. Então a América para os ingleses era aquela colônia que eles tinham uma estrutura legal ali dentro e tudo, mas não era tão importante economicamente para a Inglaterra. Tanto que eram poucos os impostos que a Inglaterra cobrava das colônias nos Estados Unidos, e as colônias dos Estados Unidos elas tinham uma certa autonomia, elas faziam suas próprias leis em relação a assalto, a compra de terras, as coisas menores do dia a dia. A colônia ela mesmo legislava ali entre ela, tinha uma certa liberdade, uma certa autonomia que ela vai perder quando o absolutismo na Inglaterra acaba, e agora vai haver esse estrangulamento na colônia. Beleza? Lembrando aqui pra gente que quem está falando de Estados Unidos, aí não era Estados Unidos, eram as colônias da América. Eram as 13 colônias que ficavam ali na beira do Oceano Atlântico. Lá de Nova York até na Disney, lá embaixo em Orlando, todo esse pedaço aí era as 13 colônias. Elas tinham governos aí diferentes. Daí, quando elas se unem, Estados Unidos. É importante a gente compreender isso aí. Então, esse processo de independência dos Estados Unidos, a gente está vendo aí, essas 13 colônias aí, elas vão se unir contra a Inglaterra. Elas são bem diferentes. A gente vai estar falando aqui hoje. A gente divide as colônias da Inglaterra, na América, em colônias de ocupação e colônias de exploração. Colônias do norte e colônias do sul. Então vamos lá para a gente entender.
As colônias do sul, que são colônias que estão mais perto da linha do Equador, tem um clima quente, propício para se plantar algodão, se plantar cana-de-açúcar, esses tipos de produtos, principalmente o algodão, porque aí, ó, se liga que a Inglaterra está fazendo revolução industrial e as primeiras fábricas na Inglaterra são fábricas de pano, então esse algodão do sul é interessante para eles, é importante a gente entender isso, porque no próximo bimestre a gente vai falar sobre Guerra da Secessão, que é norte e sul, e esse é um fator aí fundamental para a gente. Então é importante estabelecer isso aqui, que a matéria do quarto bimestre vai estar amarrada nisso. Então o sul, ele tem uma característica, primeiro, principalmente agrícola, de característica agrícola. Segundo, uma característica agrícola de produção de exportação para a metrópole, principalmente de algodão, e mão de obra escrava negra africana. Parece bastante com a gente aqui, né? Só que aí não é católico, é protestante. Aí até eu falo com os alunos, eu explico isso para os alunos, eu falo assim, ó, porque aqui, a gente falou aqui esse ano, só relembrando aqui que a gente falou esse ano, porque aqui no Brasil há uma grande miscigenação e nos Estados Unidos há uma segregação. Você vê lá negros com negros, brancos com brancos, latinos com latinos. Por que isso aconteceu? Porque a gente falou aqui, ó, lembra que a gente falou? Para os católicos, né, o prazer no ato sexual dentro do casamento mesmo é pecado, sentir prazer. Daí o senhor de engenho, ele fazia lá atividade sexual com a esposa dele com aquele pano, com um buraco no meio, e depois ia para a senzala sair com a escrava, porque a escrava não era gente. Então lá ele podia ter prazer. Diferente do protestante americano, em que o prazer fazia parte, ele já pega todo Lutero, todo esse processo que a gente viu esse bimestre, o prazer, ele está dentro da relação. Lembra aí, ó, eu falei aqui do Romeu e Julieta, né, que o prazer dentro do casamento é uma coisa abençoada. Então, para o protestante inglês, ele pode ter prazer com a esposa dele, então ele não vai para a senzala. Então, na senzala, o escravo fica com o escravo mesmo. Então, é pouca a miscigenação. A segregação é muito grande. Aqui não, a miscigenação foi grande. Só estou aqui amarrando para você entender o que são as colônias do sul. Então, amarramos aqui a colônia do sul. Principalmente com produção agrícola, algodão em geral, grandes fazendas aí para exportação para a metrópole, com mão de obra escrava negra. E o norte, André? Região fria, Nova York, neva, não é muito propícia para o plantio. Nessa região aí se desenvolve muito mais comércio e nascendo indústrias também aí nessa região. Então está nascendo indústria dentro dos Estados Unidos. Dentro das colônias começa a se desenvolver indústria, que não é interessante para a metrópole, porque ela está industrializando também. Então ela não quer concorrência. Percebeu? Então é importante te ver aí, ó. No norte você tem aí, ó, uma região de clima frio, não é propício para a agricultura, então tem um desenvolvimento comercial e o nascimento da indústria ali também. Então, mão de obra livre, você não tem escravo. Porque se eu estou fazendo fábrica, eu preciso de pessoas para comprar. Escravo não compra. Percebeu? Então, tem que ser todo mundo livre, para todo mundo consumir. Os principais produtos que surgiram dentro, fábricas que surgiram nos Estados Unidos, logo no começo, é a fábrica de arma e bebida alcoólica, o uísque. O uísque surge lá com as fábricas, as destilarias, a produção de uísque dentro dos Estados Unidos, no norte. Tranquilo até aí? A gente entender isso, porque no próximo bimestre a gente vai ver o norte lutando contra o sul na Guerra da Secessão. Beleza? Vamos lá. De que maneira a Inglaterra ela começa a sufocar as colônias?
um conjunto de leis aí que vão arrancar a riqueza da colônia. Primeiro, a lei do açúcar. Lei do açúcar, que criava imposto sobre o açúcar, vinho, café, seda. Então, todo mundo da colônia que fosse comprar isso tinha que pagar um imposto extra para comprar esses produtos. Porque eram taxados pela coroa britânica. Outra é a lei da moeda. O que acontece? Dentro da colônia, o dinheiro é o dinheiro em inglês, mas quase ninguém na colônia tinha dinheiro, porque demorava a chegar da Inglaterra. Então acontece, começam a surgir dentro dos Estados Unidos bancos, e esses bancos eles começam a produzir títulos de dívida. E esses títulos de dívida acabavam sendo usados como dinheiro. Como tem pouco dinheiro para circular, o cara pegava títulos, que poderia ser trocado por moeda dentro do banco. Entendeu? Ou seja, na verdade, estava começando o surgimento de uma moeda ali dentro. Porque como tinha pouca moeda lá, circulava esses títulos de dívida, que acabavam servindo como se fosse um dinheiro. E a Inglaterra vem para acabar com isso, para proibir isso. Porque já estava se tornando um dinheiro. Já estava se tornando aí uma moeda dentro dos Estados Unidos. Tranquilo? A lei do selo, que é uma lei, então, que aí o pessoal começou mais a se revoltar. Jornal, revista, qualquer publicação que você fizesse, tinha que pagar para a Inglaterra para poder publicar. Então as pessoas iam comprar o jornal quase duplicava de preço, porque os jornais tinham que vir com selo autorizado da Inglaterra. Então toda a produção aí gráfica dentro dos Estados Unidos, outra coisa também que começou a se desenvolver como indústria dentro dos Estados Unidos é a indústria gráfica. Aí como eles perceberam isso, para sufocar a indústria dentro da colônia, eles metem um selo para o produto ficar tão caro que as pessoas não conseguem comprar nenhum jornal, né, colonial. Beleza? Vamos lá, lei da hospedagem. A Inglaterra, ela não queria gastar dinheiro com os soldados ingleses dentro da colônia. Então eles criam uma lei que era obrigatório que os colonos abrissem suas casas para os soldados ingleses dormirem e alimentarem eles. Então o cara, soldado inglês, vinha para cá, para os Estados Unidos, e ficava dormindo na casa do colono, comendo da comida do colono. O colono tinha que bancar o soldado inglês dentro da casa dele. Tranquilo? Pra gente amarrar isso aí. Aí, ó, e os atos Tocha-Red, que era o quê? Imposto sobre o vidro, corantes, também aí em cima dos colonos. Vamos lá. A revolta fica muito grande. Os colonos começam a se revoltar. E os soldados ingleses, as tropas inglesas, quem assistiu o filme aí, que eu pedi para assistir aí, que passei como NTI pra gente, né? Mostra a maneira com que, a maneira violenta como os soldados ingleses tratavam os colonos. Então, apesar de terem culturas diferentes, interesses econômicos diferentes, as colônias do Norte e as colônias do Sul acabaram se unindo como principal característica aí. Duas características fundamentais que levam os colonos em geral se unirem. Primeiro, a maneira violenta como os soldados ingleses tratavam os colonos. Segundo aí, esse estrangulamento e cobrança de impostos pesados em cima de todos eles. Então uma união de Norte e Sul aí para o processo de independência contra eles. Essa guerra começa a vera mesmo, né? Quando você tem aí o que a gente chama de Festival do Chá. A festa do chá de Boston. The year was 1773. The American colonies were under British rule. Boston was one of the most prosperous American cities at the time, yet people were poor and tired of the empire enforcing laws and taxes while not giving them a say in Parliament.
So the citizens replied. They assembled. Thousands began protesting and boycotting British goods. In one major act of rebellion, patriots stood up against the empire and refused boatloads of imported tea. Hundreds of thousands of dollars worth of goods were destroyed. This was the Boston Tea Party. A slap in the face to the empire. An event that started the revolution that led to the birth of a country. Never again would the British rule America. This is the revolution you were told. O que aconteceu? Como a gente falou aqui, que a lei do açúcar, ela não taxava só açúcar, vinho, café, seda, ela também taxava o chá. O chá estava super caro. E o chá, a gente sabe que os ingleses têm um hábito de tomar o chá das 5. E todo dia eles tomam chá. Então o que acontece o governo inglês, para piorar a situação, ele vai criar, né, a lei do chá. Ou seja, o chá já tinha ganhado imposto alto. E o que a Inglaterra vai fazer? Nenhuma empresa agora na colônia pode vender chá. Só a empresa britânica pode vender chá. Então a lei do chá é uma lei que bota o monopólio da venda do chá para uma única empresa, e essa empresa era da Inglaterra, não era colonial. Entendeu? Ou seja, arranca o lucro, né, da colônia para levar para a metrópole. Aí os colonos vão se revoltar, vai haver um boicote de se tomar chá, e quando 3 navios ingleses vão aportar em Boston, né, trazendo chá, os colonos vão lá tacar fogo no navio, queimam o navio todo, aí começa a guerra. Aí quem assistiu o filme aí viu a maneira violenta como os ingleses vão atacar eles. Tranquilo até aí, gente? Vamos lá? Vamos para fechar então aí, gente, nosso conteúdo. Em 1776 é proclamada a independência dos Estados Unidos com a Declaração de Independência. Ela é escrita por Thomas Jefferson, ele vai ficar, né, marcado por isso, e os Estados Unidos vai se tornar nos Estados Unidos. O nome já diz aí, Estados Unidos, a independência. Os Estados Unidos, ele vai se separar. As colônias se separam da Inglaterra. Mas esse processo de formação dos Estados Unidos ainda vai, já vi aqui no 4º bimestre, que ainda vai dar ainda, né, no que a gente chama, né, de Guerra da Secessão, porque a discussão vem sobre a escravidão e sobre o modelo por qual os Estados Unidos ia se formar como país. Aí essa discussão vai ficar para o 4º bimestre. Então, só para você entender aí, 1776, Declaração de Independência, Thomas Jefferson, ele vai escrever a declaração. E para a gente fechar, aqui é importante a gente entender a participação da França, né, nessa guerra. Porque os franceses, no filme lá mostra isso. Porque os franceses, eles vão participar da guerra. Por quê? Porque o Canadá era um território que estava em briga de colônia da Inglaterra e dos franceses. Então, ajudar a independência dos Estados Unidos era tirar a Inglaterra da região e facilitar a tomada dos franceses aí. Tanto que a expansão francesa acontece no Canadá quando você tem aí a independência dos Estados Unidos. Muitos territórios coloniais da França e da Espanha, que estavam sendo invadidos pelos ingleses, eles são derrubados com a independência dos Estados Unidos. Aí a presença inglesa ali, de tropas inglesas, quando eles perdem a guerra, ela vai enfraquecer. Então a França, ela participa da guerra ajudando a independência dos Estados Unidos, mas visando tirar a Inglaterra da região da América. Tranquilo aí, gente? Então, expliquei a participação, e aí, consequência, a gente falou aqui, expansão aí colonial da França e da Espanha nessas regiões ali onde a Inglaterra estava aparecendo colonialmente, e
Os Estados Unidos, aí é o avanço para o oeste. Você tem aí a ocupação do território entrando o continente adentro. É o processo que a gente vai ver aí, em que os Estados Unidos ele vai virar um país continental. O que era só coloniazinha na beira ali do Oceano Atlântico, eles vão fazer a expansão para o oeste, aqueles filmes de cowboy e tal e tudo mais, a expansão para o oeste, para sair lá no Oceano Pacífico, onde tem Califórnia, né? Então você vai ter um país aí que tem saída para os dois oceanos, para o Oceano Atlântico, que é as antigas colônias, e a expansão para o oeste que vai dar, eles vão chegar até a Califórnia. Então, esse processo de expansão, ele se dá logo após a independência. Tranquilo até aí, gente? Fechamos então? Tranquilo, gente. Espero que esteja tudo tranquilo. Fechamos aí a nossa matéria. Espero que esteja tudo tranquilo na casa de vocês. Muita atenção aí. Segue a recomendação aí da Organização Mundial de Saúde, não dá mole. Fica de olho aí na pandemia e se prepara agora para a prova com calma. Dá uma revisada, vê os vídeos, faz o exercício da apostila. Está corrigindo aí os exercícios da apostila na nossa videoconferência. Tão tranquilo aí. Fica na paz. Até a próxima aula. Fui!